A maior oportunidade de investimento de 2025, sem dúvida nenhuma. Essa chamada é forte, mas ela não é falsa. Eu vim aqui para mais uma vez te dar um aviso que eu venho fazendo há alguns anos e chegou um ponto ótimo para aproveitar mais uma grande janela de oportunidade. Se você quer lucrar alto nos próximos anos, presta muito atenção nesse vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente qual investimento eu comprei com força no dia de hoje. Tá bom? Inclusive, antes de eu te explicar isso, eu quero perguntar para você, qual, nesse momento, pausa o vídeo aí, na sua opinião, manda aqui embaixo nos comentários, qual é a maior oportunidade de investimento que nós temos para 2025? Manda aqui embaixo que eu quero saber, tá? Eu vou começar a minha explicação, quero que isso seja rápido, sucinto, objetivo, que fique claro para você. E eu não vou guardar aqui, ficar guardando o nome desse ativo, que investimento é esse para o final do vídeo, não, vai ser agora. A gente está falando dele, do nosso glorioso dólar, que você pode ver aqui. Ah, Vinícius, mas dólar não é investimento. Calma, você faz o câmbio e depois você faz outros investimentos. Ninguém está mandando aqui você investir em ações americanas. As ações americanas estão caras. De fato, o preço está puxado. Tem uma exposição muito pequena hoje às ações americanas. Estou falando de você aproveitar para fazer o câmbio, para ter o retorno adicional e depois você pode investir em renda fixa, você pode investir em REITs, pode investir em ouro e diversos outros ativos. Mas a conversa agora é sobre o dólar, tá? Queridos, vamos lá, deixa eu explicar para vocês essa minha visão. Primeiro, por que eu estou falando sobre o dólar com tanta ênfase? Porque o dólar nada mais é do que uma anteação. O que eu me proponho a fazer aqui com vocês? Mostrar como é possível a gente conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? E aqui um exemplo rápido, lúdico, que você pode perceber, tá aqui, ó, ações brasileiras, linha azul, índice Bovespa, que mede a rentabilidade média das ações brasileiras. Quando essa linha vai para baixo, os preços estão caindo, linha para cima, os preços estão subindo. Na linha vermelha está o dólar, a cotação do dólar em relação ao real. Você vê claramente que quando uma coisa cai, a outra sobe. Quando uma coisa sobe, a outra cai. Quando uma coisa lateraliza, a outra lateraliza por um tempo também. Uma coisa passou a cair, outra passou a subir, a disparar. Logo, quem sabe investir da forma certa, na medida correta, em ações e anti-ações, consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Ponto. Tá? Eu já venho alertando para você sobre dólar há muito tempo. Olha aqui, ó. Início de 2023, dólar acima de R$6 em 2023, possível ou provável? Nesse vídeo eu comentava que era possível, acabou vindo em 2024, né? Atenção, o dólar vai disparar por muito tempo, 2023 também. O dólar pode disparar em breve, 2023 também, quando todo mundo estava eufórico com a alta das ações, tá? O dólar vai disparar nos próximos anos, taxativo, claro, lá no final de 2023. Por que o dólar está subindo? O dólar a R$7 em 2024 é um prenúncio, né? Quando eu botei 2023, aconteceu em 24. Quando eu coloquei 24, será que vai acontecer em 25? Né? Mas aqui eu mostrava, né? Eu sempre coloco um título mais chamativo, mas eu não cravo o preço, né? Basicamente porque nós não temos como prever o futuro. Dólar abaixo de R$5 é oportunidade? Eita, se você tivesse pego, hein? Eita, se você tivesse pego. E aqui eu comentei no meio deste ano, julho de 2024, no meio do ano passado, né? A alta do dólar mal começou o investidor. Por que eu falo isso? Por que eu denoto o tamanho da oportunidade? Eu vou mostrar para você duas questões. Uma questão fundamental, ou seja, de fundamento. Por que existe um fundamento para um novo ciclo de valorização do dólar, agora que ele caiu dos 6,30 para os 5,75 no dia de hoje. E vou mostrar também em termos gráficos, técnicos, estatísticos, por que faz sentido o dólar valorizar bastante a partir desse patamar de preço que nós alcançamos agora, tá? Primeiro ponto importante, vamos olhar para o fundamento. Por que o dólar sempre sobe no longo prazo? Por conta de algo chamado paridade do poder de compra. Vinícius, o que é paridade do poder de compra? Deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é fundamento, presta muita atenção, tá? Digamos que no ano de 2023, você viajou para Miami. Então você fez uma viagem de Guarulhos, tá, para Miami. Antes de embarcar em Guarulhos, você foi lá e comprou um café na Starbucks. Esse seu café custou R$25, tá bom? R$25. Beleza, você pegou o avião, viajou, chegou em Miami, pousou. O que eu vou fazer? Vou tomar um cafezinho. Fui onde? Na mesma Starbucks, só que agora em Miami, no aeroporto, no mesmo ambiente. E aí você comprou o mesmo café, só que você pagou $5 nesse café. Opa, para aí, presta bem atenção. Você pagou por um café R$25 e pagou pelo mesmo café $5. Logo, faz sentido você perceber que o dólar é 5 vezes mais forte do que o real. Concorda comigo?
Porque com 5 vezes menos unidades de dólar, você comprou o mesmo produto do que você gastou 5 vezes mais quantidade de real para comprar. Logo, o que seria uma cotação, entre aspas, justa do dólar? Seria você pegar o preço de um produto em reais, dividir pelo preço desse produto em dólar e você chega a uma cotação justa, entre aspas, do dólar. Ah, Vinícius, mas café, o Brasil tem vantagem competitiva. Não, esquece o café, é só um exemplo. Como que você vê a paridade do poder de compra de uma moeda? Você pega todos os produtos e serviços cotados em real no Brasil, compara com todos os produtos e serviços cotados em dólar, obviamente nos Estados Unidos, e você percebe qual é o preço médio desses produtos no Brasil, o preço médio desses produtos nos Estados Unidos, dividir uma coisa pela outra, aí você tem uma cesta de produtos, aí de forma diversificada. Aí você vê o poder de compra das moedas. Nesse meu exemplo simples, só para você entender, você precisa de 5 vezes menos dólar para comprar a mesma coisa que você precisa de 5 vezes mais reais. Logo, a cotação do dólar em relação ao real é de 5 para 1. Percebe? Ah, Vinícius, e quanto que está a cotação justa hoje? Isso é o menos relevante, isso é o que menos importa. O mais importante é você olhar daqui para frente. Existe algo chamado inflação. O que é inflação? Inflação é o aumento médio dos preços dos produtos que a gente compra no dia a dia, tá? O que acontece? No Brasil, a gente tem, no plano real, uma inflação média de 6% ao ano. A nossa meta é 3%. A gente fechou o ano de 2024 a praticamente 5%. A média é 6%. Tem ano que é 12%, tem ano que é 3%. A média é 6%. Nos Estados Unidos, a meta da inflação é 2% e a inflação média nos últimos 20 anos, esse mesmo período, é 2%. Tá? Então isso nos mostra que nos Estados Unidos os preços de energia, água e saneamento e dos demais produtos da economia sobem cerca de 2% ao ano. No Brasil os preços sobem em média 6% ao ano. Tá? Logo, o que vai acontecer com o preço do café? Em média, claro que aqui o café é só um exemplo, mas os preços dos produtos da economia no Brasil vão crescer em média 6% ao ano, tá? E nos Estados Unidos vão crescer em média 2% ao ano, certo? Vamos agora jogar, para essa simplificação, o preço do café para 2030. Qual deve ser o preço do café em reais em 2030? R$ 37,59. Qual que deve ser o preço do café em dólares? $5,74. Qual que deveria ser a nova cotação justa do dólar? 6,55. Você percebe? O país que tem uma inflação maior é o país que tem uma moeda mais fraca. Na verdade, a inflação, ela sim, mede o aumento médio dos preços dos produtos que a gente consome no dia a dia. Mas a coisa mais importante que a inflação mede é o quê? A perda do poder de compra das moedas. Quanto maior a inflação, mais fraca fica a sua moeda em relação às moedas que têm uma inflação menor. Joga para 2040. Quanto que estaria o preço do café em reais? R$ 67,32. E o preço do café em dólar? $7. Qual que seria a cotação justa do dólar? 9,62. Joga para 2050. R$ 120 o café, $8,53, R$14 a cotação justa do dólar. Você percebe que quanto mais o tempo passa, maior é a cotação do dólar em relação ao real. Por quê? Porque a inflação nos Estados Unidos é menor que a inflação no Brasil. O país que tem menor inflação tem uma moeda mais forte, exceto se ele intervém na moeda como a China, que é uma moeda de troca que ela usa, né, a desvalorização da sua moeda diante dos aumentos de tarifa, principalmente feitos pelos Estados Unidos, historicamente falando, não estou falando de forma pontual agora, essa questão tarifária que a gente teve nos últimos dias. Mas você percebe que, enquanto a inflação do Brasil for maior que a inflação americana, o dólar vai continuar subindo em relação ao real. Tá? Outra questão importante. Ah, Vinícius, mas e se a inflação do Brasil ir para baixo da inflação americana? Queridos, nós não temos nem como meta ter uma inflação menor que a inflação americana. A nossa meta é 3% e não alcançamos ela, não conseguimos. A meta dos Estados Unidos é 2%, então nós temos como meta a desvalorização do real em relação ao dólar. Percebam isso. Tamanha a importância de você pensar e não investir só em real, mas também investir em dólar. Tá? Também investir em dólar. Então, se nós sabemos que quanto mais inflação, maior é a cotação do dólar, vamos olhar o cenário da inflação no Brasil. Como que está o cenário da inflação no Brasil? Mostra um gráfico para você. Este gráfico é o mais importante quando a gente fala de inflação. Então, falando só de fundamentos, depois a gente vai para a questão técnica, gráfica. Produto efetivo, produto potencial e ato do produto. O que acontece?
O que é o produto efetivo? O produto efetivo está na linha azul, é o batimento cardíaco atual da nossa economia. Produto potencial é a capacidade produtiva máxima da economia, é nosso batimento, frequência cardíaca máxima. Imagina dessa forma. Linha laranja, frequência cardíaca máxima da economia. Linha azul é o batimento cardíaco atual da economia. Certo? E o hiato do produto é a diferença entre essas duas linhas. Tá? São essas barrinhas cinzas. Né? Imagina um corredor com 40 anos de idade. Qual é a frequência cardíaca máxima dele? 180 batimentos por minuto. Ponto. O que acontece se ele correr durante um período de tempo relevante a 190 batimentos por minuto? Ele vai ter um problema no coração, ele vai para UTI, ele vai para o hospital, ele vai ter um sério problema de saúde. Porque a economia funciona exatamente da mesma forma. Lá em 2016, nós tivemos uma grande crise. Por que essa grande crise aconteceu? Entre 2014 e 2016. Porque antes disso, desde 2009, nós tínhamos o nosso PIB efetivo, o glorioso PIBão, que chamam por aí, o Brasil PIBão, olha que maravilha. Porque nós tivemos durante anos um PIBão acima do PIB potencial. Ou seja, o PIB é a medida da geração da riqueza do país em determinado ano. Então qual foi o total de produção do país em determinado ano? Isso é o PIB. PIB efetivo. PIB potencial é qual é a capacidade produtiva máxima sem gerar distorções inflacionárias, surtos inflacionários no futuro. É a linha laranja. Nós tivemos um período de tempo relevante do PIB efetivo acima do potencial, do batimento cardíaco da economia acima da frequência cardíaca máxima, que gerou a maior crise da história republicana do Brasil. Uma crise inflacionária. Em 2015, o mundo tinha inflação abaixo de 1%, em média, Brasil 11%. Certo? E o dólar disparou. Saiu dos 3, foi lá para os 4,20. Tá? O que aconteceu? Isso é o que aconteceu. O que está acontecendo agora? A reprise. Por isso que você já viu um vídeo meu falando, estamos em 2012, estamos em 2013, porque eu estou contrastando com esse período. Hoje nós estamos em 2013. Ano que vem 2014, no outro ano 2015, 2027, 2015. Estamos aqui, inflando esta bolha, com um PIB muito acima da nossa capacidade produtiva sustentável. Isso aqui é o que está gerando inflação. O que eu já vim avisando para vocês há muito tempo. E se está gerando inflação, o que acontece? Naturalmente a gente tem uma própria elevação do dólar, que vendo, né? Desde o momento que a taxa Selic começou a cair lá no meio de 2023, e agora a gente vê essa Selic voltando a subir. Mas o fato é que se a gente está com a nossa economia acima da nossa capacidade sustentável, a gente vai acabar consumindo estoque, vai faltar produto, os preços vão disparar. Vai vir uma grande inflação à frente. Vinícius, o Banco Central está sabendo disso, Vinícius. Você é um cara atrasado, você não está vendo o que o Banco Central está fazendo, né? Você é uma decepção para a economia desse país. Porque o Banco Central está subindo o juro. Voltou a subir, chegou lá em 10,5, agora voltou, está 13,25, vai para 14,25, quem sabe até mais. Só que eu te digo uma coisa, não adianta mais subir o juro. Por quê? Porque no passado, o que a gente tinha? 10 anos atrás, em 2014, ou melhor, 2015, 23% da dívida pública federal era atrelada à taxa Selic. Então você elevava a taxa Selic para tentar convencer os investidores estrangeiros a investirem em renda fixa no Brasil, e eles entrando com o dólar, faziam o dólar cair de forma mais consistente. Você conseguia aumentar a taxa Selic e isso não impactava a dívida pública. Hoje, veja, nós temos o dobro de dívida atrelado à taxa Selic. São cerca de 4 trilhões de dólares em dívidas atrelados à taxa Selic. Desculpa, 4 trilhões de reais atrelados à taxa Selic. Logo, a cada 1% que você aumenta na taxa Selic, você encomenda um pagamento de 40 bilhões de juros da dívida por ano. Ou seja, a dívida, como a gente gera déficit, a dívida aumenta em 40 bilhões por ano. Logo, esse último aumento que nós tivemos da taxa Selic, 40 bilhões a mais para a gente pagar. Próximo aumento, que está encomendado para março, mais 40 bilhões para pagar. No passado, não gerava tudo isso. A dívida era bem menor e o percentual da dívida atrelada à taxa Selic era bem menor. Então, você aumentava a Selic, aumentava um pouquinho o juro da dívida, mas atraía, né, a atenção do estrangeiro para ele investir aqui no Brasil, ele entrava com seus dólares, o dólar dava uma cedida, conseguia controlar a inflação. Agora, você aumenta o juro, você está aumentando ainda mais a dívida, que é o que mais gera medo do investidor estrangeiro. Por quê? Porque a nossa dívida está crescendo 4% ao ano em relação ao PIB, nos últimos 2 anos. Então, se você
tenta convencer o estrangeiro com uma última arma que você tinha, essa arma está fazendo o tiro sair pela culatra. Logo, o que é normal? Se a gente continuar aumentando a taxa Selic, a gente vai aumentar ainda mais o volume da dívida. Já temos encomendado R$1 trilhão de pagamento do juro da dívida para 2025. É muito provável que a gente vai gastar isso com o juro da dívida, cerca de R$1 trilhão. Ou seja, como a gente gera déficit, a nossa dívida vai aumentar em mais R$1 trilhão. Parabéns, chegaremos a 10 trilhões em breve. E o que vai acontecer? Claramente, se a gente não tem uma possibilidade, né, de resolver esse problema, o estrangeiro vai embora, dólar dispara. Então o fundamento aponta que o dólar é para cima. Vamos dar uma olhada na questão técnica e gráfica agora. Por quê? Para câmbio e mercado cripto, vale muito a pena você olhar para a questão técnica, tá? Nós tivemos aqui a última grande jornada de valorização do dólar, a partir de outubro, dia 2 de outubro de 2024, tá? O dólar estava cotado a 5,40. E nós chegamos à máxima aqui, ó, em 6,31 no dia 18 de dezembro. Então uma alta muito rápida, 2 meses e meio, a gente teve uma valorização aqui, ó, na faixa de 17%, tá? E o que acontece? Tecnicamente falando, graficamente falando, a gente tem uma ferramenta chamada Fibonacci, tá? Essa ferramenta chamada Fibonacci, ela nos mostra ou a retração de um movimento muito forte, ou a projeção para a extensão desse movimento. E você está vendo aqui essas faixas, né, coloridas, isso aqui é a escala Fibonacci, tá? A escala de regressão Fibonacci. Então, a gente coloca Fibonacci diante de todo esse movimento de alta e vê até onde ele poderia corrigir, tá? E, normalmente, nesta faixa aqui, deixa eu mostrar para você, nesta faixa aqui, ó, entre uma retração de 50% do movimento e 61,8% do movimento, nessa faixa aqui, ó, entre 5,85 e 5,75, é onde a gente tem a reversão. Então, nessa faixa de preço aqui, ó, entre 5,85 e 5,75. Normalmente, a gente vê um ativo que está num ciclo de alta, que tem fundamento para continuar subindo, a gente vê esse ativo disparando e ele tem uma retração para essa faixa aqui, ó. Às vezes chega em 0,5, ou seja, volta a metade do movimento e volta a continuar a subir, se tem fundamento para isso, por isso que eu te mostrei o fundamento antes. Às vezes ele chega em 0,618, tá? Chegamos hoje em 0,618. Logo, eu fiz um grande aporte em dólar, poderia dizer dessa forma. Na verdade, eu fiz um câmbio, troquei reais por dólares, para aumentar ainda mais a minha exposição em dólar. Vinícius, o dólar pode cair mais? Sem dúvida, né? O gráfico, ele não é determinístico, ele mostra estatisticamente o que geralmente acontece. Nós poderíamos, por exemplo, vir aqui para 5,65, que seria um bom ponto de suporte, que é a média móvel dos últimos 200 dias, né? Então isso poderia acontecer, sem dúvida alguma, né? Poderia zerar, vir mais para baixo por conta de uma narrativa, mas fundamento para isso não tem. Fundamento tem para simplesmente voltar aqui no máximo 5,65. Mas eu prefiro não contar porque eu não fico pensando no bumbum da mosca, no menor preço possível. Eu pego as grandes ondas, as grandes oportunidades. Porque muitas vezes eu já esperei mais um centavinho e perdi de ganhar muito dinheiro, né? Então, se aqui for o piso, né, qual que é a projeção de extensão? Qual que é o grande novo alvo para o dólar? 6,67. Uma nova máxima, 6,67. Aqui é a extensão Fibonacci. Agora a gente vai analisar um outro indicador técnico gráfico importante, que é o índice de força relativa, ou RSI em inglês, tá? O que é esse índice? É basicamente isso que você pode ver aqui embaixo, tá? Essa linha roxa mede o RSI e a linha amarela vai ser a média do RSI. Veja que desde que começou o nosso novo ciclo de alta para o dólar, ali em agosto de 2023, a gente vê que em todos os períodos em que o RSI esteve num patamar super baixo aqui, ó, no gráfico diário, né? Ou seja, cada barrinha significa um dia, cada velinha significa um dia, foi um momento de fundo de preço, tá? Para alcançar novas máximas. Então a gente viu isso acontecer aqui, justamente em agosto. Depois a gente viu isso acontecer aqui em novembro. Veja, foi o fim dessa queda de curto prazo do dólar. Vamos colocar aqui em termos de reais para a gente entender isso. Tá? Então aqui estava a primeira 4,73, depois a gente teria pego a 4,86, né? Depois, quando que isso aconteceu? Ó, no fim dessa queda aqui, ó,
que foi em agosto de 2024 a 5,40, depois de novo a 5,40, subiu e voltou, né? E agora olha como a gente está num índice de sobrevenda muito forte, mais forte do que em todos os períodos desse ciclo de alta. Isso denota que parece ter algo de insustentável nesse movimento de curto prazo. Está no menor nível de todos, desde que o novo ciclo de alta do dólar começou. Então, por todas essas questões, o que eu fiz? Eu aumentei pesado e forte a minha exposição ao dólar. Agora, o que é que você vai fazer com esse dólar? Eu não sei. Se você for meu aluno, você sabe muito bem que existe uma carteira chamada Magari Internacional, que é uma carteira que nos permite, uma combinação de investimentos que nos permite lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior. Você pode, e ressalto, tá? Não é só ações americanas, existe um universo dentro do mercado americano. Tá? Então você pode fazer o câmbio, transformar reais para dólares para aproveitar essa promoção, para você, quem sabe, investir no mercado cripto, você que vai decidir, vai investir nos Estados Unidos, vai investir em outros países, na nossa mentoria nós já temos exposição a outros países, você vai investir em algo produtivo, mas o primeiro passo é aproveitar um bom preço para fazer o câmbio do real para o dólar. Por quê? Na média, você pode observar aqui, ó, primeiro você vê, né, que o dólar, ele valoriza no longo prazo em relação ao real. Na média, desde 1999, né, quando o dólar se tornou flutuante, de 99 para frente, o dólar valoriza em média 7% ao ano em relação ao real. Você teve um período anômalo da economia, que foi um período onde a gente aumentou a exportação de 20 vezes para a China, saindo de 6 para 120 bilhões de dólares, que o dólar cedeu por conta de uma entrada massiva de dólares vindo da China. Esse período acabou, foi só entre 2002 e 2010, num grande boom das commodities. Tá? Em todos os outros períodos é alta para o dólar em relação ao real, porque nossa inflação é maior que a inflação americana e não temos um novo super ciclo das commodities acontecendo agora. Então, basicamente, com a deterioração das contas públicas, com um perfil da dívida pública muito ruim, com o cenário inflacionário, o mais normal é que a gente veja dólar para cima. Logo, esse respiro é uma grande oportunidade. Fica aqui a minha análise, a minha avaliação, a minha visão. Eu mostrei isso para os meus mentorados, não me aguentei, mostrei isso para os meus alunos, não me aguentei, fiz esse vídeo especificamente para você. Agora você pega essa informação e toma a decisão que você bem entender. Já aviso isso sobre o dólar há um bom tempo, quando estava abaixo dos R$5, quando passou dos R$5, e agora vem uma nova incrível janela de oportunidade que é muito difícil a gente vir para preços muito mais baixos que esse, tá bom? Agora tá com você, veja o que você faz com isso. Se você gostou desse vídeo, dessa análise, compartilha com seus amigos. Quanto mais gente se ajudar, melhor, porque vem uma crise grossa aí na frente. E quanto mais dólar você tiver, poxa, melhor você vai passar por essa crise. Porque primeiro o dólar dispara, depois o seu custo de vida dispara, e se você só tá em real, você vai se lascar, tá? Se você gostou, manda para seus amigos, toca aqui embaixo em gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo e eu te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família e vamos para cima que é só o começo, que eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa.